E aí, mudou o governo em Portugal, o novo primeiro-ministro já assumiu, direita aqui é a maioria, você sabe que o discurso deles com imigrantes é um pouco diferente. E agora, não vai poder mais turistar aqui em Portugal, visto de procura de trabalho vai ser cancelado, visto CPLP, residência CPLP vão ser cancelados. Como é que vai ser agora? Bom, vou te responder tudo nesse vídeo rápido, vou responder já no comecinho do vídeo, então calma. Só que depois eu vou te explicar, caso você queira entender, que muita gente falou, eu passei as notícias da semana passada, o pessoal falou que tava com medo. Você só tem medo porque você não entende o que tá acontecendo aqui em Portugal e eu vou te explicar caso você queira entender e queira ficar comigo até o final do vídeo, tá? Agora, se você não tem tempo, se você reclama da duração do meu vídeo, que eu falo muito, blá 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 blá, não vai ser cancelado nada disso, tá? Muito obrigado por assistir, deixa o like aí, me segue, não custa nada pra você, blá 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 blá, tchau. Agora, pra você que quer entender, tá, o que tá acontecendo aqui em Portugal e por que que não vai ser cancelado, mas principalmente, eu vou te provar por que que Portugal precisa muito de imigrante de países CPLP, países com língua portuguesa. Eu vou te provar por quê e por que que não vai ser, independente do governo, por que que não vai ser cancelado, tá? Os vistos para brasileiro, de procura de trabalho, enfim. Vou te explicar tudo isso aqui, se você tiver paciência para ficar no vídeo. Assiste, você vai ter bons argumentos, caso alguém daqui vier, brasileiro ou português, tá? Porque tem muito brasileiro também, vira-lata, que fala que Portugal não precisa de brasileiro. Você vai ter bons argumentos para você contrariar esse pessoal, mas eu indico você a nem conversar, nem dar papo. E também você vai parar de ter medo, porque você vai entender o que tá acontecendo aqui. Então eu vou tentar ser breve, o mais breve possível, e começar com o mais simples, tá? Vai parar, não vai poder mais turistar, brasileiro não vai poder mais turistar aqui em Portugal, vir de fato fazer turismo aqui em Portugal, com carta convite, do jeito que era antes, não tem nada a ver, tá? Vai continuar porque isso é um direito que o seu passaporte brasileiro, que é um dos passaportes mais fortes do mundo, que te permite entrar em mais de 160 países sem visto, inclusive quase todos os países da Europa, dentro ou não da União Europeia, dentro ou não do espaço Schengen, quase todos você pode entrar, é um direito seu, que o seu passaporte te dá, tá? Então vai continuar do mesmo jeito, tá? O brasileiro é bem-vindo na maioria dos países do mundo, tá? Mais de 160 países do mundo, você só precisa entrar no Japão, na Europa toda, na Inglaterra, que não faz mais parte da União Europeia, depois do Brexit, o Reino Unido. Só não pode ir em alguns, como acho que Canadá, Estados Unidos e mais um ou outro aí, que não permite ninguém entrar mesmo, tá? Mas de resto, o brasileiro pode entrar, o brasileiro é bem-vindo. Então você vai poder entrar. Ah, eu tô em Portugal também, outra coisa relacionada ao passaporte brasileiro que você não sabe. Eu tô em Portugal e eu não posso sair porque eu tenho CPLP e blá 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 blá. Você pode sair sim, porque o seu passaporte te dá direito. Portugal, você está em Portugal com com autorização de residência CPLP, não tira os seus direitos como brasileiro na Europa ou no mundo, tá? O que você não pode é circular dentro da União Europeia sem o carimbo de entrada na União Europeia, com validade de 3 meses. Só que você pode sair de Portugal e ir para qualquer país que te aceite como brasileiro, sem mais de 160 países, os que estão fora da União Europeia, claro. Você pode sair para esses países, por exemplo, você pode voltar para o Brasil, mas você pode também ir para o Reino Unido, tá? Que o Reino Unido permite a sua entrada, você tem esse direito por ter o passaporte brasileiro. Isso, infelizmente, não vale o mesmo, tá? Para os angolanos, para os moçambicanos. Eu não sei como funciona, na verdade, o passaporte de vocês, mas eu sei que o brasileiro te dá esse poder, então você pode sim, se alguém te falar, você não pode sair, eu posso sim sair de Portugal para fora da União Europeia, porque eu tenho esse direito como brasileiro. Não interessa onde eu tô, não interessa, você tem esse direito. Você pode ir pro Reino Unido de repente e voltar para Portugal. E aqui eles vão ter que te aceitar, porque você é residente aqui. E aí, quando você chegar aqui, você vai ter um carimbo e você vai ter 3 meses para passear pela Europa, pela União Europeia, tá? Pelo espaço Schengen. Então, você fala que, não pode sair da Europa com CPLP. Você pode, você só não sabe como fazer isso da forma certa. Jeitinho brasileiro. Não fui eu que criei a lei e não me culpe por saber usar essa lei de forma inteligente. Agora, por que que o visto CPLP, a residência CPLP, as residências, o visto de procura de trabalho, por que que não vão ser cancelados? Primeiro, o visto de procura de trabalho não é Portugal, que é muito bonzinho e inventou isso para ajudar os brasileiros, os angolanos, os moçambicanos, o pessoal de África também que fala língua portuguesa, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Sempre que eu esqueço de falar, o pessoal me cobra, mas eu sei que vocês também falam língua portuguesa, vocês também têm esse direito que o CPLP tem. Então, não é uma benfeitoria. Portugal não tá abrindo as portas porque é bonzinho. Portugal abre as portas porque precisa. E Portugal tem a sorte de ter
melhores imigrantes da Europa, porque aqui, os imigrantes de Portugal, que são os brasileiros, todo esse pessoal que eu falei, eles têm uma cultura muito próxima de Portugal. Você sabe do que eu tô falando, sabe? Gente que tem a cultura muito diferente, acredita em coisas diferentes, em deuses diferentes, vivem a vida, tem regras sociais diferentes. Não é o caso dos imigrantes de Portugal. Então Portugal tem muita sorte, porque tem país como a França, por exemplo, que também precisa de imigrante. Eu vou te explicar por quê daqui a pouco, que não tem essa mesma sorte, que são de países que é tudo isso que eu falei, que eu não vou ficar repetindo aqui, porque não pode. Ah, mas você tá viajando, Portugal não precisa de imigrante não, que a gente vivia sem vocês antes e vai viver agora. O que acontece, meu filho, é que quando... Vou explicar assim, eu vou tentar ser mais didático possível. Inclusive, eu tô até com uma blusa de praia aqui pra ver se eu relaxo um pouco, que é um assunto difícil, porque aqui não basta, aqui no Brasil também, não basta explicar. Tem que explicar, desenhar, explicar o desenho e depois desenhar a explicação do desenho, explicando, entendeu? Tem que fazer tudo isso. Mas, por sorte, eu tenho uma lousa e agora ninguém pode me parar. É o seguinte, você não precisava antes do brasileiro, do imigrante, você que é português e acha que não precisa de brasileiro, ou você que é brasileiro e acha que o português não precisa de brasileiro, porque quando foi criado o sistema de pensão aqui de Portugal, que é a aposentadoria, assim como é no Brasil também, em França, assim como é na maioria dos países do Ocidente, as famílias, aqui uma pessoinha e outra pessoinha, elas tinham 4 filhos, 5 filhos, mas vamos pôr 4 aqui, isso aqui é tudo cria dessa mesma família. Aí a outra família aqui também tinha 4, 5, um monte de filhos. E essas pessoas iam tendo um monte de outros filhos, ia povoando. E aí, como que funciona o sistema de repartição? Que é o sistema previdenciário aqui de Portugal, do Brasil também. As pessoas que são trabalhadores ativos vão contribuindo para quem for os velhinhos. Então, os netinhos aqui estão contribuindo com a segurança social, 11%, com os velhinhos. O que acontece agora? A pirâmide está assim, porque as pessoas hoje em dia, as famílias, têm só um filho. É uma média, tá? Não reclama comigo, reclama com quem faz esses estudos e olha em volta de você se tem muitos portugueses com mais de um filho, ou com mais de 2 filhos, que também a matemática não é isso. Mas ó, aí outra família aqui tem mais um filho. Tá conseguindo ver o desenho? Aí esses 2 filhos aqui têm um filho. Tá percebendo que gradativamente a população cai? E você tá percebendo que uma pessoa só, trabalhadora ativa, não vai conseguir manter 4? Matematicamente é impossível? Também não reclama comigo, sei lá, reclama com Pitágoras? Chega. É por isso que precisa. Porque hoje em dia, eu vou deixar uma tabelinha aqui pra você, aqui no cantinho, que é uma tabela no site BPI, tá? Do Banco BPI, aqui o Banco Português de Investimento. Não sou eu que tô falando, é o Banco Português de Investimento. E o Por Data, que é tipo o IBGE deles aqui, tá te mostrando aqui que o número de idosos já é muito maior do que o número de ativos por idosos. A contribuição, as pensões já ultrapassaram o valor de pessoas pagando os 11% do salário para contribuir com essas pensões. Tá? Eu não sei se ficou claro, tá? A matemática é simples. O déficit já está acontecendo, o jogo já virou, a pirâmide já se inverteu. Hoje em dia tem mais gente aposentada ou recebendo pensão e aposentadoria do que trabalhador ativo contribuindo, tá? E a tendência é só aumentar esse número, entendeu? Conseguiu entender? Por que Portugal tá tão ruim? Por que a saúde tá complicada, tá um caos? Por que as ruas estão todas esburacadas? Porque o dinheiro que deveria estar indo para essas outras coisas estão indo para manter as pensões, porque ou é isso ou ninguém vai receber pensão e aposentadoria. Entendeu agora? Por que precisa de imigrante? Por que precisa de trabalhador ativo? É a matemática, não sou eu, é a tendência demográfica, não sou eu. Sabe, são dados estatísticos que te provam, que te mostram aqui na sua cara. O seu vizinho, você tá vendo em volta de você que as pessoas não têm filho. Em 3 ou 4 gerações não vai existir mais Portugal, gente. Não vai existir mais português, né? Porque o Portugal vai ficar aqui para quem quiser vir. E aí, o que vocês vão fazer? Não é muito mais fácil se unir com as pessoas que têm a cultura parecida com a de vocês? Estou falando pro brasileiro também. A gente não precisa ser inimigo, entendeu? A gente pode se unir, pode se integrar à cultura, pode sim criar. É uma bosta, eu acho uma merda também o brasileiro que vem aqui e fica com som alto. Eu fui no Jardim do Morro, tinha um grupo de 3 ou 4 pessoas lá, com 2 JBL do chão até aqui, conectada, né, as duas, e tocando um forró alto pra caramba, nada contra forró, mas ninguém é obrigado a ouvir a sua música que você quer ouvir. Por que você quer obrigar as pessoas, todo mundo, de um parque inteiro, de uma praça inteira, a ouvir a música que você tá ouvindo? Não precisa disso. Então tem que criar sim regra, tem que multar em 2.000 euros quem ouve som alto na praia, tem que multar, porque tem que se adaptar à cultura aqui também. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Não tô dizendo que não tem que se adaptar. Não tô dizendo que aqui tem que virar o Brasil. A gente tem que se adaptar. Mas é muito mais fácil se unir, tanto da parte dos brasileiros quanto dos portugueses, porque senão, beleza, proíbe a entrada.
Beleza, daqui 100 anos não tem mais português, e aí a gente vem pra cá. E aí, quem que vai ganhar? Então é muito mais fácil se unir hoje em dia, ninguém aqui é inimigo. As pessoas brasileiras, os angolanos, os moçambicanos não deveriam se tratar como inimigos. É uma burrice isso é dividir pra controlar, gente. Isso aí aconteceu no Brasil, polarizou, o Brasil não tem problema de imigração, acharam outro jeito de polarizar o Brasil e dividir, e agora as mesmas pessoas vão estar sempre no comando do Brasil, e você aí brigando, achando que esquerda é melhor que direita, que as duas coisas são diferentes. Se livra disso, se liberta disso, não existe isso. E aqui tá acontecendo a mesma coisa. O português, ele é um povo muito unido, muito patriota. O jeito de dividir o português é dividir entre quem entende que a imigração é importante, que o problema não é o imigrante, com quem acha que o imigrante, tudo que tá errado em Portugal é culpa do imigrante. Então, tá conseguindo, tá tendo sucesso, e você tá fazendo parte disso, entendeu? É só isso que eu não sei se eu fui claro, eu acho que não. Eu cansei também, eu quero dormir. Vou embora.